Muito bom dia, essa aqui é a turma das 5h57, sejam bem-vindos a mais um programa que é reproduzido, não simplesmente reproduzido, mas é transmitido todas as manhãs, de segunda a sexta, aqui, né? Então, não perca esse programa que está diariamente aqui com vocês. Bom dia, Rafael Silva, tudo bom? Sempre com a gente aqui, que legal. E essa é a Semana da Honra. E não diferente dos outros dias, vamos falar sobre esse tema que o tema de hoje, na realidade, é honra não é bajulação. Como você se posicionar com verdade e respeito, certo? Então, existe um caminho entre honra e entre a verdade em silêncio. E eu quero falar isso aqui com você hoje. Então, lembrando que estamos nessa Semana da Honra. Então, hoje eu vou falar sobre algo que muda ambiente, algo que atrai favor, algo que evita destruição, algo que evita, além da destruição, a honra. Vou passar isso aí para você, a honra na fala. Então, olha só, o tema de hoje é honra não é bajulação. Então, em um mundo de extremos que a gente está hoje, um mundo de extremos, então muitos se calam para não se comprometer, ou então muitos se calam porque eles na verdade, eles acabam querendo agradar, eles exageram até para agradar. Então, existe um caminho poderoso entre o silêncio e a bajulação, que é o quê? A honra com verdade. E isso aqui eu quero transmitir para você hoje, nessa manhã. Bajular é o quê? Bajular é manipular, é você fazer algo com interesses, não simplesmente interesses, mas com segundos interesses. Então, bajular é você elogiar com segundas intenções, é você elogiar tentando obter algo, é você tentar fazer algo para obter algo. Então, ou seja, com segundas intenções. Então, a bajulação, ela contamina, ela acaba contaminando a cultura de uma equipe, acaba contaminando a cultura de uma casa, acaba contaminando a cultura de uma liderança. Então, Provérbios diz o quê? O homem que bajula o seu próximo, ama-lhe uma rede aos passos. O homem que bajula o seu próximo, ama-lhe uma rede aos passos. Arma-lhe, perdão, estou lendo aqui, li de maneira errada, errônea, perdão. O homem que bajula o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos, ou seja, está prendendo uma rede, perdão. Semana que vem estarei com meus óculos novos e vai me ajudar bastante, que esse aqui já começou a ficar um pouco reduzida o alcance dele, mas é isso, olha só, quem vive bajulando no fundo está sendo desonesto. Essa que é a verdade, esse que é o X da questão. Quando você tem uma bajulação no fundo, você na realidade está sendo desonesto. Então honrar, na realidade, por outro lado, diferente da bajulação, é você reconhecer o valor do outro sem tentar usá-lo, sem tentar usar outra pessoa. Por quê? Você pode honrá-lo, mas ao você tentar usá-lo, manipular de alguma forma, conseguir algo com ele ou através dele, de maneira que não seja direta, isso aí é uma bajulação. E bajulação é um nome bonito, né? Porque poderia usar outros nomes um pouco mais baixos, um pouco de mais baixo escalão. Mas esse aqui tá bom para o momento, para o ambiente que a gente tem aqui, o ambiente que a gente criou. Então, é o seguinte, o silêncio sabota, né? O silêncio, ou seja, fugiu agora a palavra, mas não seria simplesmente o silêncio, mas seria a negligência, né? Outro elemento é o silêncio, né? Que é o que também pode ser usado como a negligência, de quem vê o erro, que seria exatamente a negligência. Então, você vê o valor, vê a oportunidade e não fala nada. Você se cala, você negligencia, você deixa passar. Então, isso também é desonra. Quando você vê essa oportunidade, quando você vê o valor e não fala nada, você deixa passar, você está negligenciando a honra, porque você está negligenciando a oportunidade. Então, isso também é desonra. Então, existem pessoas, não é mesmo, que se omitem para falar a verdade em nome da paz, em nome de uma aparente paz. Mas, na verdade, tem medo é o quê? É de um confronto ou uma rejeição. Então, acabam se abstendo, se calando.
Ezequiel 33, ele fala o quê? Sobre a responsabilidade de alertar com verdade. Não quer dizer que você precisa ficar confrontando o mundo inteiro, mas você pode alertar com verdade. Alertar com verdade é o quê? Também, de certa forma, é você alertar com amor. Não um amor romântico, mas um amor de relacionamento, entende? Então, se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, ou seja, né, aqui Deus está falando, o sangue dele eu o requererei de ti. Ou seja, se Deus enviar uma mensagem, digamos, para você e você não falar para alguém, Deus vai cobrar de você essa informação, essa responsabilidade. E isso aí serve para nós no sentido da honra também. Por quê? Porque quando a gente vê a oportunidade da honra, de honrar, na realidade, e não falamos nada, isso aí é uma negligência. Então vai ser cobrado, digamos, né, de nós, nesse sentido. Então honrar é você ter coragem de falar quando é necessário. Às vezes você precisa honrar a pessoa dando um toque para ela. Por quê? Porque você pode estar vendo que ela está errando. Você pode estar vendo que ela está para um caminho errado. Então o que você faz? Para honrar ela, você chega e fala, olha só, eu vou te dar esse toque aqui e tal. Você pode até não gostar, você pode até criar inimizade comigo, mas eu vou te honrar e eu vou te dar essa direção. Pode ser isso aí. Por quê? Porque elogiar é fácil. Você não precisa de muita coragem para elogiar. A maior coragem você precisa é para, digamos assim, é para exortar alguém, é para você repreender alguém, é para você corrigir, digamos, alguém, é para você falar algo que outras pessoas não falariam, é para isso que precisa de coragem. Coragem não é você não ter medo, mas é mesmo que com receio, mesmo com medo, você vai lá e consegue fazer essa questão, isso, né, o que você precisa fazer. Então, o equilíbrio da honra, existe um equilíbrio da honra, que é o quê? Verdade com respeito. Você pode falar a verdade, mas de maneira respeitosa. Então, esse é o ponto digamos, de equilíbrio, que equilibra as duas partes, honra e respeito, verdade com respeito, né? Sem você bajular, para você ser aceito, então nem você se omitir para se proteger. Então, é possível você falar a verdade sem você desrespeitar, né? Jesus, ele fez isso com a mulher adúltera. Ele não omitiu a verdade, ele não expôs com crueldade, porque não era esse o objetivo, mas ele disse o quê? Vai e não peques mais, ou seja, não faça mais, ou seja, se arrependa, porque arrepender não é sentir culpa, arrepender é você, digamos, se reconhecer, talvez reconhecer a culpa, mas transformar a sua ação, mudar a sua conduta. Esse é o arrependimento. Arrependimento é isso. Você veja, vá e não faça mais. Então, quando você muda as suas atitudes, você tem a consciência que você estava fazendo errado, você percebe isso e muda a sua atitude, isso aí é quando há um arrependimento. Então é isso que Jesus quis falar, mas ele não falou isso com crueldade, ele não omitiu a verdade tampouco, mas ele foi lá e ele falou. Isso aí o que? É verdade e honra, verdade com honra, né? Então, 3 práticas para posicionar você aqui com verdade e honra. Sempre que você precisar falar algo para alguém, você ora, pede a Deus uma sabedoria e fala, Senhor, eu preciso falar com fulano de tal. Talvez Deus não vai falar no teu ouvido, ó lá, vai lá e fala que eu aprovo. Não, mas quando você ora, você fala com Deus. Quando você fala com Deus, está falado, entende? Então, ore antes de falar com alguma pessoa. Peça uma opinião dos céus, digamos assim, uma instrução. E quando você for falar, as coisas vão acontecer, não de maneira perfeita, mas vão acontecer como devem acontecer, para que haja bons resultados, digamos, certo? Então, isso aqui alinha a motivação com a motivação do coração. Então, você fala de forma construtiva e não destrutiva. Por quê? Porque de forma construtiva é sempre quando você dá uma direção, dá uma solução. Por exemplo, Jesus falou ali, vá e não peque mais. Então, ou seja, ele deu uma direção. Pode parecer redundante, pode parecer muito abrangente, mas na verdade ele deu uma solução. Não peque mais, esse é o caminho. Então, quando você fala de forma construtiva, é sempre quando você coloca uma sugestão, sempre quando você dá uma sugestão, uma direção, algo para resolver, algo para que uma ação que possa ser feita para resolver aquela situação. Então, isso é quando você fala de forma construtiva.
Não é você falar de forma destrutiva, o nome já diz, então é justamente quando você fala ali para derrubar, para machucar, para fazer a pessoa se sentir pior, para fazer a pessoa se sentir mal. Então, fale olhando nos olhos, com um tom sereno, com foco, com foco na solução, para você direcionar isso aí. Então, seja fiel nos bastidores, né? A honra se prova quando você não está presente. Então, o que difama o próximo em segredo, eu o farei calar. Isso aqui está em Salmo 101. O que difama o próximo em segredo, eu o farei calar. Então, quero falar para você o seguinte: se esse conteúdo está te fazendo bem, está fazendo sentido para você na sua vida, já deixa aqui a sua curtida, já deixa aqui o seu comentário, compartilha com quem precisa aprender o poder da honra e poder da honra verdadeira, não é mesmo? Então, olha só, se você quer crescer em honra, posicionamento e verdade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, ativa as notificações aqui, porque aqui na turma das 557 a gente cresce junto, a gente sobe junto, certo? Então, olha só, hoje eu escolho honrar com verdade e eu não me calo por medo, nem exagero, nem interesse. Então, eu me posiciono com respeito, com clareza, eu me posiciono com amor, com intenção, intencional. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né, que é Cristo no caso. Efésios 4, isso aqui tem Efésios 4. Então, olha só, amanhã, essa semana eu fiz uma semana especial, porque amanhã, a semana que vem estarei em viagem, mas continuarei com as lives aqui no canal, né? Talvez por questões de horário, vou estar em outro fuso horário, talvez por questão de horário eu não consiga transmitir ao vivo, mas ela estará no canal ali, então você pode no canal pegar as lives aqui, o programa das 5h57. Então, olha só, amanhã, sábado, né, vou estar encerrando essa semana da honra com o tema assim, ó, a colheita da honra. O que acontece quando você se alinha com o céu? Então não perca, é o último passo dessa jornada de honra aqui. Então vem com a gente nessa construção, certo? Deus abençoe o seu dia, que tudo que você faça seja próspero, tudo que você toque, você tenha êxito, certo? Nos vemos então amanhã aqui nessa turma das 5h57. Um abraço!